A história recente da seleção espanhola é, uau, uma verdadeira montanha-russa, né? Do topo do mundo a uma queda bem inesperada e agora um ressurgimento que coloca o time de novo entre os favoritos. Hoje, bora desvendar como a La Roja se reinventou para sonhar com a glória lá em 2026. Para a gente entender o que esperar da Espanha em 2026, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E é uma história de dois extremos, sabe? De um lado, a euforia de 2010, o momento em que eles eram, sem dúvida nenhuma, os reis do futebol. Do outro, a frustração de 2022, uma eliminação que levantou um monte de dúvidas sobre a identidade do time. Tá, mas e aí? Como é que isso aconteceu? Como uma seleção que parecia meio perdida, presa no passado, conseguiu dar essa volta por cima de um jeito tão impressionante? É essa história que a gente vai contar agora. Então vamos lá. Nossa história começa justamente nesse contraste, o céu e o inferno. Primeiro, vamos lembrar do auge, daquele momento que definiu toda uma geração, para depois a gente conseguir entender o tamanho da queda. A Copa de 2010 na África do Sul. Aquilo foi pura arte, né? A Espanha não só ganhava, ela hipnotizava. O famoso tic-tac, com aquela posse de bola que parecia infinita, uma técnica impecável. Não era só um estilo de jogo, era uma filosofia. E foi essa filosofia que coroou uma das maiores gerações que o futebol já viu. E o grande segredo estava ali, na sinergia do time. Pensa só, a espinha dorsal da equipe vinha dos rivais Barcelona e Real Madrid, mas os caras deixavam a rivalidade de lado para jogar pela La Roja. Com a genialidade do Xavi e do Iniesta no meio e a segurança de um Casillas, de um Ramos lá atrás, nossa, era um time praticamente imbatível. Só que o tempo passa, né? E a glória não dura para sempre. Agora a gente avança rápido para a Copa de 2022 no Catar. O cenário era completamente diferente. Aquele brilho no olhar, a confiança toda, parecia que tinha sumido. A campanha no Catar até começou com uma ilusão. Uma goleada de 7-0 que, nossa, deu aquela esperança, parecia que a Espanha de antigamente estava de volta. Mas foi um alarme falso. Depois de uma derrota bem surpreendente para o Japão, veio o golpe final, a eliminação para o Marrocos, nos pênaltis. Ali ficou claro que a velha fórmula de ter a bola só por ter já não era mais suficiente. Aquela queda no Catar não foi só uma derrota qualquer, sabe? Foi o fim de uma era. Ficou bem claro que, para voltar a sonhar, a Espanha precisava de bem mais que só jogadores novos. Ela precisava de uma nova identidade. E a mudança veio rápido. Saiu o Luís Henrique e, numa aposta da casa, digamos assim, a federação promoveu o Luís de la Fuente, um técnico que conhecia como ninguém as categorias de base espanholas. Ali começava uma reconstrução, meio silenciosa, sabe? Mas muito, muito profunda. E aqui está a genialidade do De La Fuente. Ele não chegou destruindo tudo, ele construiu em cima do que já existia. Ele manteve o DNA da Espanha, o da posse de bola, mas adicionou os elementos que faltavam. A capacidade de atacar mais rápido, de ser mais direto, de usar a velocidade como uma arma. A Espanha aprendeu a ser letal também sem a bola. E essa nova filosofia encontrou seus protagonistas perfeitos. Uma molecada jovem, sem medo de errar, como o Lamine Yamal e o Nico Williams, que trouxeram exatamente o que faltava. Velocidade, o drible no 1 contra 1, a coragem de arriscar. Eles deram para a Espanha a imprevisibilidade que o sistema antigo tinha perdido. Ok, com uma nova mente no comando e sangue novo em campo, o que era teoria começou a virar prática. E os resultados dessa transformação toda não demoraram a aparecer, viu? O caminho para a Copa de 2026 começou a ser construído ali. E a prova da recuperação veio do melhor jeito possível, com troféus e resultados. A Espanha conquistou a Eurocopa de 2024, foi finalista da Liga das Nações e dominou completamente as eliminatórias para a Copa. Isso mostrou que a nova fórmula não era só promissora, era vencedora. E com a vaga garantida, a Espanha se prepara para sua 17ª participação em Copas. Pensa bem, 17 vezes. É uma marca de consistência que poucos países no mundo conseguem igualar, o que só prova a força histórica deles no cenário global. O palco para 2026 já está montado. O caminho inicial no Grupo H começa com Cabo Verde, seguido pela Arábia Saudita e termina com um confronto de estilos fascinante contra o sempre aguerrido Uruguai. E assim, a gente meio que completa o círculo. A gente viu a glória, a queda e essa reconstrução impressionante. Agora, com a Copa do Mundo batendo na porta, a pergunta final é inevitável. Até onde essa nova Espanha pode chegar? E as razões para a gente ficar otimista são bem concretas. Eles não são só uma promessa, são os atuais campeões da Europa.
Eles têm uma mistura de jogadores experientes com a ousadia da juventude e tudo isso unido por um sistema tático que é versátil e eficiente. Ou seja, todos os ingredientes para uma grande campanha estão aí. Então, a pergunta final fica no ar. Depois de uma jornada tão intensa de redenção, será que essa La Ruja revitalizada tem força para bordar a segunda estrela no seu escudo? O mundo do futebol aguarda para ver se essa história de retorno vai ter um final glorioso.